Fala aí galera, eu sou o T e o formato Tier 0 vai mudar? Será? Bem, meus amigos, eu tenho que poder falar um pouquinho sobre o formato do metagame, olhando um pouquinho pra frente. Não tá muito longe não, se você olhar um pouquinho ali, não tá virando a esquina. Falar um pouquinho do meta com o formato da coleção, né, de Photon Hypernova. Coleção que vai dropar daqui a poucos dias, 2, 3 semanas no máximo, se eu não me engano, tá aí por meados do dia 10 de fevereiro. A coleção de Photon Hypernova vai trazer, dentre grandes coisas, dentre várias coisas, afinal de contas tem carta pra caralho na coleção, mas vai trazer os Kshatrila, ou Kashtira, né, para o TCG. O Kshatrila é o deck que eu falei dele aqui em cima, né, naquele vídeo que deu polêmica pra cacete, que eu fiquei puto pra caralho porque eu tinha lido o efeito errado, porque a página tinha colocado o efeito errado, e aí, esse deck não parece ser tão bom. Ele é bom, sim, bom pra caralho, ele é opressivo. Só que ele não fez porra nenhuma no ACG. Ele não fez porra nenhuma no ACG. Ele era o segundo deck de representatividade? Era. Mas o Tiara Laments era o Tier 0 e engoliu ele. Inclusive, sugando o uso do Kshatrila. E aí ele conseguiu sim ter spot no metagame, mas unido ao Tiara. O Kshatrila, como um deck sozinho, não se sustentou por lá. Mas por aqui, coisas vão mudar. E a simples existência do Kshatrila no formato mexe com as estruturas do metagame. Como assim? O Kshatrila é um deck opressivo e tem várias dinâmicas interessantes. Kshatrila versus Tiara, que provavelmente vai ser o grande embate do formato, além da mirror match do Tiara, é claro, mas isso talvez vai desbancar o Tier 0, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Ainda vale a pena continuar usando o Tiara Laments, com certeza. Porque o Kshatrila tem problemas estruturais. Mas a existência do Kshatrila no formato faz com que as estruturas do metagame, leia-se Tier 0 e Tiara Laments, mude completamente. Por causa da existência do Kshatrila, de tão opressivo que ele é. Vamos tentar entender um pouquinho da dinâmica desse balanço, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu. Então vamos lá. Muito bem, como todo mundo, absolutamente todo mundo sabe, nesse ponto da história, né, estamos vivendo no formato Tier 0 até esse ponto aqui. Provavelmente em Photon Hypernova isso deve ser perpetuado por lá também. Bom, o Tiara Laments é esse deck que chegou na coleção de Pot Power of the Elements meados de agosto do ano passado, obviamente, junto com o Splat, que tinha sido Tier 0 no ACG. No TCG, esses decks viveram em paralelo, ali competindo entre eles, fazendo uma competição muito forte dentro do metagame, polarizando o uso e os spots dos tops dentro do competitivo entre esses dois decks. Apesar de, em todo esse período, decks fora desse nicho conseguiram se sobressair em um torneio ou outro. Não de maneira consistente, mas Exorcista ganhou um torneio, um ICS não só regional, Exorcista ganhou, Rika ganhou, Mine ganhou, Flanders eu não tenho certeza se ganhou, mas com certeza bem presente. Além da grande presença competitiva de decks como o Mathmech, por exemplo. Então tinha espaço para outros decks, apesar da grande competição ser entre esses dois aqui, né? O Tiara Laments e o Split. Veio a coleção que trouxe os Runic, o que deu ali uma sobrevida pro Split. Depois do banimento do Ronin, banlist que capou o Split e deixou o Tiara bem mais livre, né, não mexeu nas coisas dele. Veio o Darkwing Blast, deu suporte para ambos os decks e ambos continuavam competindo muito bem entre si. Eles ficaram mais fortes, então a distância deles para os demais decks aumentou, apesar de acho que o Exorcist ganhou um torneio justamente nessa época. E aí veio o Mama, o Magnificent Maven, que trouxe as cartas de Ishizu, o Darkwing Blast foi em meados de outubro e o Mama, que são com Ishizu, vieram nos meados de novembro. Então, dia 20 aproximadamente de novembro pra cá, e hoje é justamente dia 19, então tá completando cerca de 2 meses, de novembro para dezembro, dezembro para janeiro. 2 meses com o formato do Tier 0. Desde então, por que o Tiara é o Tier 0? Porque ele é um deck muito opressivo contra os demais decks. Muito opressivo em vários cenários, mas ser opressivo contra outros decks, entenda aqui o que significa. Se um deck é muito forte quando ele começa, ele não faz nada mais que a obrigação dele dentro do Yu-Gi-Oh! Tá? Então um deck ser muito opressivo quando começa não diz absolutamente nada dentro do competitivo, se ele vai ser Tier 0 ou não. É claro que depende de como essa opressão está organizada, e essa opressão está em volta de como está o competitivo. O quão opressivo um deck é contra os decks do competitivo. E não de uma maneira geral, porque todos os decks são opressivos de alguma forma. O Tiara Laments, apesar de existir outros decks opressivos, ele é um deck que
com mecânica, com engine, com as dinâmicas que o deck tem. Claro que tinham tech cards também, obviamente, mas ele tinha capacidade de quebrar o que os outros decks faziam. Tá? Então, por exemplo, o deck consegue usar os Beasteds. Os Beasteds tem spots para ser usado contra outros decks, né? E aí você consegue não se fuder completamente. A Halfenis e o Kelbeck, por exemplo, são as hand trap, que dependendo do ponto, eles podem servir de hand trap. Além de outros hand trap que você pode usar, e outras techs, Go Insect, que você pode usar também. Então o Tiara tinha o potencial de quebrar a mesa dos outros, enquanto os outros não conseguiam quebrar a mesa dele. O fator Aguido e Kelbeck, que é o fator que mila a carta do oponente, também faz com que o deck seja muito opressivo. Você come cartas de one-off, você pega um monte de efeito, e basicamente o cara não se aproveita dos efeitos como você se aproveita. É muito opressivo o que essas cartas faziam. Então isso caracteriza o Tier 0. E ele, né, é muito forte, acima da média dos demais. Não só porque ele faz uma mesa muito boa going first, mas porque ele consegue jogar going second no deck que existem. Isso faz com que o deck de Tiara possa ser moldado para ganhar a Mirror Match. Em linhas gerais, o pensamento é jogar a Mirror Match. Afinal de contas, é um formato Tier 0. Mas isso só é possível, por quê? Porque Tiara Lamix consegue jogar indo segundo contra os decks do competitivo até então. Esse é um grande cerne, tá? Apesar do Flundery ser um deck que incomoda, tá ligado? O Splight é um deck que consegue fazer uma coisinha aqui e ali. Em linhas gerais, com poucas modificações, você consegue fazer com que o Tiara consiga sobressair contra esses decks. Tudo bem? Beleza. Agora, o fator Kshatriya muda tudo. Por quê? O Kshatriya, ele é um deck muito bom indo primeiro, perdão. É um deck muito interessante indo primeiro. Porque os outros decks também podem ser. Só que o Tiara consegue e ele tem um potencial de quebrar o que esse deck faz. Sem fugir muito de uma deck build Mirror Match-like. Então, sem fugir tanto do fator Mirror Match, o Tiara consegue sim quebrar o que os outros decks já fazem. Isso faz com que ele se mantenha no competitivo sem precisar desviar tanto do que ele já faz. E qual é a diferença disso para a existência do Kshatriya? A diferença é, o Kshatriya jogou e o Tiara Standard olhou ele jogar, ou dropou um Halfenis e fez uma kit, ou um Dragostapilha, ou um Kaleido Heart. Foda-se. Eu vou combar. E o combar do Kshatriya é extremamente opressivo pra cima do que o Tiara Laments faz. Numa mesa completa, você vai passar com caralhada de coisa. Fator número 1 do Kshatriya que atrapalha. Eu não sei se eu vou listar, mas eu vou lembrando aqui, né? O fator 1 que atrapalha a deck building do Tiara Laments, que atrapalha como você vai montar o teu deck de Tier 0 no mundo onde existe o Kshatriya. Bom, se você não tá ligado, tem alguns decks de Tiara que já usam essa abordagem no TCG, mesmo antes do Kshatriya ser um deck sozinho, que é usar coisas como o Unicórnio no deck. O Unicórnio busca alguma carta? Atualmente ele busca Birth. E só. Pra que isso? Bom, faz um volume. Link no Tiara é muito importante. Ter volume no campo é importante por causa disso também. E aí você consegue até usar um Exceed 7, porque você tem o Fenrir, que é uma puta staple no formato. Então esse Fenrir plus Unicórnio, pô, é bom pra caralho. Bom pra caralho. Mas não é isso no momento que faz com que ele seja bom. É que as deck builds de Tiara, eles têm a capacidade de usar uma toolbox muito boa. Então, você olha o que significa a toolbox, uma caixinha de ferramenta no teu extra deck. Você molda o teu extra deck para ser versátil em situações diferentes, né? Então, eu posso usar a engine enxugada e isso me abre espaço para eu usar cartas no meu deck que são toolbox, para eu poder agir de acordo com a situação. Isso me dá espaço para usar uma Kit, uma Lulu, uma Reinhardt, de carta Tiara Laments, um Tapilha porque me dá uma versatilidade de fusão, o Mudragon, e não foge muito disso as fusões, saca? Isso me dá espaço para usar os Lynx, Sprind, Elfo, a Rita Preta, a Rita Marrom, porque tem as cartas de Shizu, me dá versatilidade de usar isso, e me dá versatilidade de usar Exceeds, como Dweller, Mirror Match, Bagushka, Flundery e demais decks rogues. Me dá espaço para usar o Wallow, que é aquele Exceed 6, ou a Beatriz, para poder jogar o efeito e usar os Beasted para chegar em um nome de Tiara Laments que é bom pra cacete, Zeus. Me dá versatilidade de usar tudo isso ao mesmo tempo no deck Tier 0, o que faz com que o meu deck seja altamente versátil. Bom pra caralho, mas para isso eu preciso enxugar o extra deck, para eu poder ter mais versatilidade, tá? Então, o que essa engine faz hoje já é usar o unicórnio e quando o cara tiver o efeito unicórnio, olha o extra deck do cara e tira uma carta. Então, na dinâmica de jogo onde todo mundo usa uma Kit Kalos no extra deck, você tirar a Kit Kalos do extra deck do cara é muito forte. Por isso que hoje já é usado. Imagina no deck que é focado para fazer isso. Então,
uma mudança que o Tiara precisa fazer com a existência do Chatla e popularização dele, além dessa coisinha de unicórnio, é um deck focado pra isso, meu irmão. Então, além do unicórnio que precisa que você ative um efeito, você tem o 89, que é esse carinha aqui. Ele, proativamente, olha, o Twitch Deck tirar uma carta de lá. Ah, o Shangri-La bloqueia uma zona. Foda-se, o importante não é isso. O importante é, o cara vai tirar uma carta do teu extra deck, meu irmão. E aí? E aí agora? E ele tem unicórnio, sempre. Então, potencialmente, ele vai tirar 2 cartas do teu extra deck. Toma cuidado. Isso faz com que você não possa se dar ao luxo de usar uma kit, tá? Porque se eu uso uma kit, o cara vai tirar a kit do meu extra deck. E morreu o meu jogo. Então, eu uso 2 kits, mas eu uso só uma Kaleido. O cara pode banir uma Kaleido. Eu uso só uma Lulu. O cara pode banir uma Lulu. Então, preocupações. Por quê? Se eu uso 2 kits, uma Lulu e uma Kaleido, não vale a pena eu banir a kit. Não importa, mas eu banir a kit porque ele tem 2. Então eu vou banir as cartas de on-off que machucam ele. Eu posso banir a Lulu. A Lulu não me atrapalha tanto, de repente. Então eu posso banir a Kaleido. Então isso faz com que o Tiara, pensando, o que vai me machucar, saindo do óbvio que é a kit. Talvez eu precise usar 2 Kaleido no meu deck. Talvez eu precise usar 2 Kaleido e 2 Lulu. Aí vale a pena pensar no deck building ali. E se o cara usa 2 Kaleido, 2 Kit, 2 Lulu, por exemplo, eu vou tirar a carta de diversidade como o Zeus, que é uma carta que machuca, indo segundo, contra o Chatla. Então tem uma complexidade aí de informação de deck build mesmo, antes de eu sentar na mesa pra jogar. O meu deck é feito pensando nisso, mesmo que o meu deck seja o Tier 0. Esse deck é forte o suficiente, ele pega slots o suficiente no jogo, teoricamente no lançamento, a ponto de me forçar a fazer isso. Tá? Esse é um fator muito, muito importante. Outro fator importante é, apesar do Shangri-La fazer toda essa parada de bloquear as zonas do cara, eu acho que isso nem é o grande fator diferencial, apesar de ser, mas o principal fator é esse cara aqui, maluco. A Rise Heart, esse bicho é roubadaço, e você faz no Chatla assim. Porque se você faz o Shangri-La e ativa efeito, e o combo básico óbvio é você fazer o Shangri-La junto com o Diabolos, isso triga o Shangri-La no teu turno, então você usa qualquer dos outros Chatla que estão sobrando e faz o Arise por cima. Bum, pronto. O Arise, ele tem um monte de efeito. Então ele é feito por cima de um Chatla qualquer, se você ativou o efeito do Shangri-La nesse turno, tá? Então, ótimo, beleza, eu posso fazer ele muito simples no meu deck. Outro ponto, qual é o outro efeito dele, né? Qualquer carta mandada pro cemitério é banida no lugar. Qualquer carta mandada pro cemitério é banida no lugar. Não importa de onde. Não é um Shen que bane do campo ou mão, né? Ou é do campo ou mão, eu não lembro. Mas enfim, não é um Shen. Não é um, sei lá, uma carta que bane só monstro. Ela bane tudo. Enquanto ele tá lá, ele tem um efeito contínuo que bane tudo. O monstro que é feito assim no deck, enquanto ele tá lá, ele bane tudo. Uma vez por turno, toda vez que cartas são banidas, você atacha uma carta banida nele, uma carta banida com material. Pode ser carta face down também, tá? Porque carta ele descarta. E de qualquer lado. Ele pode pegar a carta banida e colocar embaixo dele. E aí, no mínimo, ele tem um material, né? Por que ele faz isso? Porque ele tem um efeito quick ainda por cima, que uma vez por turno, você pode taxar 3 materiais, escolher uma carta no campo e bani-la face down. Olha a opressão que isso faz. Pro Tiara, que é um deck que muita gente estava cogitando usar o Ptolomaios, que é Ptolomaios o nome dele? Puta que pariu, por que eu não peguei esse filho da puta antes? Ptolomaios, tá aqui. Ptolomaios, que é uma carta que saiu da banlist, né? Porque, vamos counterar o Tiara Lammets. Konami, eu sou muito inteligente. E aí tirou o Ptolomaios da banlist. Por quê? Porque você faz aquele bicho, esqueci o nome dele, Diamond, né? Você faz o Diamond, e enquanto o Diamond tá no campo, o cara não pode mandar cartas pro cemitério, por exemplo. Isso já é opressivo, né? Já oprime, apesar de não ser tão consistente assim, não é tão bom. É melhor fazer um duelo, por exemplo, foda-se. Isso já dá um medo. Imagine o bicho que você faz no deck de maneira tão orgânica e ele tem uma caralhada de efeito. Ele fica fazendo pressão, ele fica tirando carta tua, tá ligado? Ele pode banir uma carta face down e ele fica taxando carta de volta nele. E é um bicho grande pra caralho, pelo amor de Deus, e tem um efeito de macrocosmo quando tá no campo. Entende isso? Então, tem o fator do cara tirar a carta tua. Ele pode tirar uma carta tua na ida com o 89, na volta com o unicórnio, porque o Shangri-La pode invocar o unicórnio e ele vai invocar o unicórnio do deck. Então, você já perdeu 2 cartas do extra deck. Aí, se você ativar um efeito de monstro, o unicórnio vai tirar uma carta do extra deck. Tem o Arise que tem o efeito de macrocosmos e pode banir uma carta tua a qualquer momento. Complicadíssimo. Deixar esse deck jogar é um atestado de se fuder.
Além disso, tem outra parada, que é esse cara aqui, o Raid Raptor Arsenal Falcon, tá? Então o Arsenal Falcon, ele é feito no Raid Raptor, todo mundo conhece pelo Raid Raptor, mas ele é genérico, ele é feito com 2 monstros nível 7. Ele pode deixar material da carta e fazer special de nível 4 Winged Beast no teu deck. Você pode invocar esse cara aqui, a Estátua de Vento, no Chattelar. Não é Floowandereeze, é no Chattelar. Você pode invocar do deck. E aí, o cara não pode fazer special no Sei de Vento. Tudo bem, essa carta é frágil, o cara pode dar um normal summon e bater nela. Tá bom, mas é isso, Macrocosmos, zona bloqueada, é foda. Então, a diferença do Chattelar e a pressão que ele põe em um deck como o Tiara é: o Chattelar tá feito para ganhar de Tiara. O Chattelar joga e o Tiara perde. Se ele jogar full, o Tiara vai perder, buildando o deck dele para jogar a Mirror Match. Foda-se a Mirror Match, cara. Se eu jogar de Chattelar e jogar contra um Tiara buildado para Mirror, indo primeiro, eu vou ganhar. É um fator de dado? Pode ser, porque first, o deck de Tiara, o second, no caso do Chattelar, ainda é um deck second contra o Tier 0, tá? Mas ele consegue os attacks. Essa jogada inteira que eu falei aqui, que você faz o Arise, bloqueia a zona, tira o carta do extra, faz o unicórnio, não é jogada de muito investimento não, é uma carta só. É um unicórnio que faz isso, é um paraíso que faz isso. Então é complexo, meu irmão, complexo. Conclusão, talvez ele possa jogar, mas eu não posso deixar que essa mesa se mantenha. E aí coisas são adotadas. Techs são adotadas só por causa da existência do Chattelar. E se você já assistiu jogos do DB, inclusive, recomendo que você vá no meu canal de jogos do DB, porque tem jogos de Chattelar contra Tiara por lá, e eu já gravei alguns, e eu vou gravar muito mais, eu vou ver muita partida dessa, porque é muito interessante, apesar de ser rápido, dinâmico e depende de um monte de fator e escroto, mas enfim, uma carta sendo usada no formato é Nibiru. Por quê? Porque o Nibiru é bom contra o Chattelar. Pense nisso, o Nibiru é bom contra o Chattelar. Se o meta tiver ordenado só a Tiara, eu não tenho tanto incentivo de usar o Tiara. Tem o fator de que você pode esperar o cara queimar os nomes, blá. Só que agora existe a Lulu, coisa que não existia antes. Então o Nibiru fica defasado no meta do Tiara Laments, mas tem Chattelar no formato. O Nibiru é bom. Outra carta que está sendo muito incorporada, Lava Golem. O Lava Golem está aparecendo nas decklists de um monte de deck diferente. É visando só o Tiara. Por que antes não usavam essas cartas? Somente deck de stun, como Ranick, esse tipo de coisa. Eldritch. Agora o Chattelar existe. E o Chattelar jogar significa foder a tua vida. Não é só do Tiara não, é de um monte de deck, tá? E o Lava Golem ajuda a tirar os bichos problemáticos. Você tira o Macrocosmo, você tira o Arise, que te dá um Macrocosmo, pode banir uma carta tua a qualquer momento, porque sim. E enquanto cartas continuarem sendo banidas, ele continua colocando bicho embaixo do rabo dele. Carta embaixo do rabo dele, é isso. E o Shangri-La que bloqueia um monte de zona tua. A depender do teu deck, você precisa dessa caralhada de zona. Então o Shangri-La, se ele é negado ou se ele sai do campo, as zonas que ele tá bloqueando deixam de ser bloqueadas, tá? Tenha isso em mente. Então, se isso tá acontecendo e eu tiro esses dois bichos do campo, eu resolvi os problemas que o deck tava me causando. Certo? Então o Lava Golem é muito usado por causa disso. Outra carta usada é o Curicara. O Curicara é aquele Nibiru ruim. Mas esse Nibiru ruim diz o seguinte: ele deve ser special da tua mão por tributar todos os monstros face-up no campo que ativaram seus efeitos nesse turno, na zona, na Monster Zone do oponente. É isso. E o que esse cara faz na Standby? Ele invoca um unicórnio para poder tirar uma carta do teu extra deck. Quando uma carta é banida, o que esse cara vai fazer? Ele vai dar o efeito e atachar uma carta nele. Entende? Então, os monstros ativam seus efeitos constantemente. E o Curicara, por exemplo, tributa quem precisa ser tributado para você conseguir jogar. É claro que isso não leva em consideração o fator de estátua, mas enfim, contra a mesa padrão do Chattelar, essa carta ajuda. Outra carta que ajuda é o Dark Hullet, que ajuda não só contra isso aqui, mas contra isso aqui também. Ajuda e ajuda pra caramba, tá? É o tipo de interação, de dinâmica que o metagame passa a adotar com o Tiara, por causa da existência do Chattelar. Agora, essas cartas vão ser usadas no main deck do Tiara Laments, pensando que vão enfrentar o Chattelar, sendo que o Tiara é o Tier 0, eu não tenho certeza. Pode ser que sim, porque o deck despreparado para isso vai se fuder, perdeu um dado, perdeu o jogo, e você pode colocar as cartas para Mirror Match no side deck. A galera já vinha diminuindo a quantidade de Beasted, por exemplo, a serem usados, mesmo sendo o Tiara Tier 0 sendo o Chattelar. Já vinha sendo diminuído. A dinâmica do jogo muda, e aí fica cíclico. Vale a pena usar muito Beasted? Os caras que usam muito Beasted, às vezes acham que vale a pena usar menos. Tem um cara como o Paulo que aí vai usar o quanto Beasted for possível, por exemplo. Mas são diferenças de deck build. Dependendo de como o formato está moldado, mesmo sendo Tier 0, vira uma balancinha aí. Às vezes está popular, às vezes não. Mas não é popular porque as pessoas querem usar. Não, é popular porque o metagame demandou isso, o formato demandou isso. Então,
o uso do um deck com Tex para Chattelar, um deck de Tiara para Chattelar, um deck de Tiara com Tex para Chattelar, eles podem perder o fator Beasted. O Tiara, ao mesmo tempo, pode usar fator incorporando o Chattelar no seu deck, porque o Fenrir já é uma carta roubadaça. O Unicórnio tira a carta da mão do cara. O Paraísos é uma puta carta boa que busca o Fenrir. E o Fenrir busca a Chattelar Tiara Laments. Busca um Tiara no deck. Então já tem aí o escopo de deck que era muito popular no OCG. E esse escopo de deck, você vai ver aí o que você vai usar de tech ou não, te ajuda a tentar não se fuder para os fatores que fodem o Tiara. Você tem uma engine secundária que te ajuda a contornar alguns aspectos que o Tiara não consegue contra o Chattelar. Por exemplo, as techs te ajudam? Ajudam. E o Beasted fazem o quê? Nada. Contra o Chattelar, os Beasted não fazem nada. Vale a pena usar no meu deck ter essa carta morta, porque ela vai ser morta a partir do ponto que eu não tenho carta no cemitério pra banir, pra poder invocar ele e tentar bater cabeça com alguém. Não consigo. Então, talvez eles caiam do main deck, vão pro side e em pouca quantidade, porque o main deck talvez precise dessas cartas aqui. É só um talvez. É só uma provocação de que isso mexe com a dinâmica do jogo, mexe com a estrutura do metagame, tá ligado? Outra dinâmica que se altera é o uso dessa carta, o Meta Noise, que na minha cabeça sempre foi a trap boa do Tiara Laments, desde quando eu vi o lançamento dele. Depois, obviamente, isso muda, porque o Salic é muito melhor. Se eu descarto o Salic com os Danger lá no começo do formato, ou então se eu busco ele pra jogar fora com a Lulu, esse tipo de dinâmica que a Lulu joga fora, o Salic é melhor, porque ele é uma peça de combo que ele busca o monstro. Pelo amor de Deus, a carta é forte pra caralho. O Meta Noise não faz isso, mas o Meta Noise é uma trap melhor. É uma trap muito melhor. Porque, se você não tá ligado, ela diz que se você controla um Tiara ou um Visas, você vai escolher um face up que controla, coloca face down e manda um Tiara Laments do teu deck pro cemitério. E ainda faz uma fusão. Por que isso é bom? Porque no jogo de Tiara contra o Chattelar, eu ter o Meta Noise no deck muda a perspectiva. Porque se o cara baixa um Chattelar Unicórnio, que vai ter, ou Fenrir, que vai tentar dar efeito pra fazer a jogada dele, pegando uma Rise, pegando uma Papyrus, pegando alguma carta de continuidade, eu dou o Meta Noise, buco o bicho do cara, jogo um efeito, faço fusão. E o que isso vai fazer? O campo dele tá bloqueado. Ele controla monstros. E isso faz com que ele não consiga invocar o Rise Heart, não consiga invocar os outros bichos, o Birth tá uma merda, não consegue mais fazer mais nada, a Papyrus tá morta, o campo não vai fazer diferença ele ter, porque não tem quem ele invocar, a menos que ele pegue esse bicho ou esse bicho. Aí ele vai ter que banir um outro bicho da mão pra poder ligar o outro efeito da mão. É muito complicado, você bagunça muito a estrutura do deck do cara, se você faz isso. Outra carta que tá bem popular também, que eu esqueci de colocar aqui, é o Book of Eclipse, né? É uma puta carta de bosta também, mas que tá sendo popular por causa do Chattelar. É por causa dele que essa carta tá sendo usada agora. Por que o Tiara não usa agora e vai... tem deck lixo usando? É por causa do Chattelar. Essa é a bagunça que esse deck propõe dentro do formato. E isso é muito interessante porque mexe na dinâmica de um metagame que está estagnado com o Tier 0. O meta é bem dinâmico, tá? Tem mudanças que acontecem. E o jogo é muito complexo dentro da Mirror Match. Mas a existência dessa porcaria aqui, desse deck, eu digo porcaria porque ele é opressivo, ele é escroto, tá? Ele joga, provavelmente você vai perder o jogo. Só que ele é menos consistente do que ele deveria, né? Ele tem um monte de problema estrutural, no sentido de não controlar monstro na main monster na tua zona de monstro, você pode invocar o bicho pro special. Isso é bom pra caramba. Mas você dibra de um monte de forma. Você buca o bicho, você não mata ele, deixa ele lá. E aí já bloqueia um monte de coisa que o cara pode fazer, saca? E aí fica inconsistente, porque às vezes uma jogada de Fenrir tá fodida. Uma jogada de Fenrir, você não consegue construir a tua play. Fenrir, special, efeito. E agora, eu vou buscar quem? Quem que eu vou buscar? Depende de um monte de outras cartas. Por isso que Lingurible está sendo usado pro deck, aquele cachorro psíquico está sendo usado para virar um outro nível 7 no campo, porra. É complicadíssimo, porque essa jogada é frágil e o deck por si só já é um pouco frágil / inconsistente, tá? Mas o momento do Chattelar, no mundo onde o Tiara é Tier 0, e muita gente está preocupada contra ele, inclusive o próprio Tiara, faz com que esse deck cresça. Mas esse crescimento dele e a mesa que ele faz é tão opressiva contra o próprio Tier 0 que o Tier 0 não pode ignorar. Não é um deck que ele consegue levar no braço e ganhar. Se joga um Tiara contra Splice, o Tiara pode levar no braço. Tiara contra Brigade, Tiara contra qualquer deck, o Tiara leva no braço. E Side Deck tá aí pra isso mesmo, pra te ajudar. Mas esse deck é tão bizarro, talvez você precise se preocupar dele com o main deck. E aí muda a dinâmica. O deck de Tiara feito pra jogar contra Tiara, se pega um Chattelar, você vai se fuder. Mas se você pega um jogando de Tiara pra Mirror e pega um Tiara focado pra ganhar de... Não focado pra ganhar de Tiara, mas com Tex versus Tiara, essas Tex
versus Chatla, essas techs versus Chatla não são boas contra Tiara. E o deck de Tiara pra ganhar Mirror vai ganhar do deck de Tiara feito pra jogar contra Chatla. Mas o side deck existe pra isso, pra você movimentar. E coisas vão acontecer, dinâmicas vão acontecer e o jogo vai mudar bastante. E eu tô muito curioso pra ver isso acontecer. Mas enfim, esses são os meus pensamentos, disso que você acha. Provavelmente esqueci de falar de algumas outras coisas, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais!